Olá, boa tarde. Sexta-feira, 5 de maio, o NT Sul está no ar, ao vivo, transmitindo também pela internet, em facebook.com/TV Cachoeira. Acesse a nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. Bom, desde as 9h30 da manhã de hoje acontece o julgamento dos acusados de assassinarem o jovem cachoeirense Magu em 2015. Deve começar dentro de instantes o julgamento dos irmãos Rodrigo Moisés Dias Lopes e também de Paulo Ricardo Dias da Silva, acusados de assassinarem em outubro de 2015 Alisson Pires, na região dos Engenhos. O julgamento feito a júri popular é presidido pela juíza Rosuíta Mas. Eles, além de serem acusados de assassinarem o jovem Alisson, também conhecido como Magu, serão julgados também por uma tentativa de homicídio contra Ivan Basten Nunes Assunção. Crime esse que também aconteceu na mesma noite do homicídio contra Magu. A movimentação aqui no Fórum de Cachoeira do Sul é grande, já que o crime foi um crime que acabou comovendo toda a população aqui da cidade. Nós estamos no fórum acompanhando os desdobramentos e vamos trazer com exclusividade para você da TV Cachoeira, para você que acompanha o NT Sul, todas as informações, então, desse julgamento que acontece hoje aqui na cidade. E hoje tem um alerta no quadro Vida Animal com o médico veterinário Edson Salomão. Atenção, amigos da TV Novo Tempo. Dentro de alguns minutos eu vou falar sobre uma doença de grande importância em saúde pública. E você vai conhecer a estação de tratamento de esgoto de Cachoeira do Sul. Investimento amplia o serviço e isso significa mais preservação para o Jacuí. O engenheiro químico Fabrício Pulgatti é responsável pela estação de tratamento de esgotos de Cachoeira do Sul e nos acompanhou na visita à ET. Ele explica à nossa equipe o processo de captura, tratamento dos dejetos e a descarga do material já tratado no rio Jacuí. E um convite especial para pedalar em meio à natureza no domingo. A inscrição é R$30, até hoje às 18 horas. Inclui almoço no parque, entrada, sorteio de brindes, suplementação dos atletas, né? Certificado, passeio ecológico, enfim, vai ser uma festa a todos que participarem. É no Parque Vitec. Essas e outras informações você confere a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo! Estamos ao vivo pelo Face. Entre na nossa página e compartilhe o ao vivo de hoje e deixe sua mensagem pra gente. facebook.com/TV Cachoeira. Vamos ao giro de notícias. Os médicos que prestam atendimentos pelo SUS no município de Cachoeira do Sul encaminham na próxima semana a minuta do plano de carreira para o prefeito Sérgio Gnatti, propondo a flexibilização de carga horária dos profissionais. A proposta, formatada pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Sul, foi aprovada em assembleia da categoria na última terça-feira. A nova proposta prevê que cada médico de carreira possa trabalhar quantas horas desejar, desde que obedecido o mínimo de 10 horas semanais, diferentemente do praticado hoje, quando os concursos prevêem o mínimo de 20 horas semanais de jornada de trabalho. O novo plano de carreira beneficiará os 22 médicos que prestam serviços em Cachoeira com a redução da carga horária. A remuneração será adequada de acordo com a redução de jornada. O plano de carreira dos médicos será analisado pelo prefeito municipal e deverá passar pela aprovação da Câmara de Vereadores. A ponte sobre o Arroio Amorim, na Rua Conde de Porto Alegre, deverá ser reformulada com a efetivação de uma emenda parlamentar de R$500 mil do deputado federal José Otávio Germano. Os recursos foram obtidos junto ao Ministério do Turismo. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul agiliza o recebimento deste recurso para garantir que a obra tenha início ainda neste ano. A atual estrutura tem capacidade para 10 toneladas, mas sofre com as constantes inundações do arroio que represa águas do rio Jacuí, comprometendo, portanto, a estabilidade de sua base estrutural.
Cachoeira do Sul perdeu o prazo para se habilitar a receber uma penitenciária federal. A informação foi dada pelo secretário estadual de Segurança Pública, César Schirmer, que deverá anunciar até a próxima semana o município gaúcho que receberá o investimento. Schirmer destacou que Cachoeira teria dificuldades em disputar com outros municípios a sede da penitenciária por não dispor de aeroporto que opere com voos comerciais regulares. O prefeito Sérgio Gnatti nunca se mostrou muito simpático à ideia do município sediar o Presídio Federal. A colheita de grãos está próxima do fim aqui em Cachoeira do Sul. Dados da Emater revelam que 93% das lavouras de arroz estão colhidas e 90% da soja também. A colheita de milho atingiu 55% nesta semana. A colheita de grãos da safra 2017 está em fase final no município. Os números são da Emater. Faltam apenas 7% dos mais de 30 mil hectares de arroz semeados para colher. As condições do clima estão favorecendo o trabalho. Nas lavouras tardias, a produtividade registrada baixou segundo o informativo. E restam também 10% das áreas com soja. O grão ocupou aproximadamente 143 mil hectares. A Emater prevê o término em 15 dias, contando que não ocorra nenhum fenômeno climático. O mesmo balanço revela que a colheita de milho passa da metade. Dos 4.300 hectares semeados, 55% estão colhidos. E que o plantio de janeiro está em fase final de enchimento de grãos e com bom potencial produtivo. O escritório de Cachoeira do Sul aguarda o encerramento para revelar a produtividade média registrada nesta safra, mas garante que as últimas lavouras colhidas são responsáveis pela provável queda dos números. 12:09, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes deixa eu mandar um alô para quem já está interagindo conosco aqui no Face. Você também é convidado a participar em facebook.com/TV Cachoeira. Nosso jornal ao vivo de hoje já está disponível na nossa página. Lourenço Nunes está dando uma boa tarde para a gente, obrigada, um abraço para você, para sua esposa também, viu, Lourenço? Antônio Marcos Araújo, boa tarde, NT Sul, boa tarde para você também, viu? E o Jonas Florencio, nosso amigo que está lá em Montreal, no Canadá. Ele diz o seguinte: aqui estou de volta depois de muito tempo sem assistir por falta de tempo. Já estava com saudades. Nós também, viu, Jonas? Um abraço para você e tudo de bom. Obrigada pela tua companhia hoje. Bom, a seguir você vai conhecer a estação de tratamento de esgoto de Cachoeira do Sul. O investimento ampliou o serviço e isso significa mais preservação para o nosso Jacuí. O engenheiro químico Fabrício Pulgatti é responsável pela estação de tratamento de esgotos de Cachoeira do Sul e nos acompanhou na visita à ET. Ele explica à nossa equipe o processo de captura, tratamento dos dejetos e a descarga do material já tratado no Rio Jacuí. E um alerta no quadro Vida Animal. Atenção, amigos da TV Novo Tempo. Dentro de alguns minutos eu vou falar sobre uma doença de grande importância em saúde pública. 12:10, nós voltamos em instantes. Fique com a gente. Já estamos de volta, 12:13 agora, pelo horário de Brasília. Apesar de já contar com a nova estação de tratamento de esgoto em funcionamento, Cachoeira do Sul ainda não atingiu os 56% previstos de esgoto tratado anunciado pelo presidente da Corsan. As metas anunciadas deverão ser atingidas em setembro deste ano. O repórter João Paulo Ferreira mostra o funcionamento desse novo módulo de tratamento de esgoto. Autorizada pela FEPAM em 17 de abril deste ano, a expansão da ET de Cachoeira do Sul entrou em funcionamento no dia 24 de abril. Responsável pela coleta dos dejetos, tratamento preliminar, primário e secundário, desinfecção e descarga do material já tratado no Rio Jacuí, a unidade de Cachoeira do Sul tem capacidade para devolver à natureza 2 milhões de litros de água recuperada por dia. Eu vou conversar com o engenheiro Luiz Erasmo Campos, ele que é chefe da coordenadoria operacional aqui de Cachoeira do Sul e também um dos responsáveis pelo projeto de expansão da captação de rede de esgoto da cidade. Qual é a capacidade hoje que Cachoeira do Sul tem de tratar o esgoto?
Basicamente, assim, em termos de redes de distribuição, com a entrada dessas 3 novas elevatórias, vai ampliar para 56% a capacidade com relação somente às redes elevatórias. Mas a estação de tratamento hoje, ela tem hoje construído aqui, nós estamos vendo um módulo com capacidade de 106 litros. Quando tiver os 2 módulos aqui na estação de tratamento, ela vai ter capacidade de tratar até 1,5 vezes Cachoeira do Sul. Apenas depois a problemática será só estender as redes e colocar as elevatórias. A possibilidade de todo esse mecanismo novo entrar em processo de funcionamento está previsto para quanto tempo? Não, ele já entrou, ele já está iniciando o tratamento faz mais ou menos uma semana e pouco, né? Só que o processo é biológico, né? Eu acredito assim que a plenitude assim vai alcançar em 3, 4 meses para ela entrar plena, né? Porque uma estação não é só ligar, né? A estação tem toda a climatização das bactérias que é responsável pela degradação da matéria orgânica, né? E isso aí leva um tempo para a gente ter esse nicho já de bactérias, né? O engenheiro químico Fabrício Pulgatti é responsável pela estação de tratamento de esgotos de Cachoeira do Sul e nos acompanhou na visita à ET. Ele explica à nossa equipe o processo de captura, tratamento dos dejetos e a descarga do material já tratado no rio Jacuí. Ocorre um processo de captura que vem pelas redes de esgoto e também posteriormente é passado pelas estações elevatórias, cuja função é mandar o esgoto de uma cota inferior para uma cota superior. Então, o conjunto de redes mais estações elevatórias tem o objetivo de trazer o esgoto, que a gente chama de afastamento. Afastar o esgoto das residências e trazê-lo até a estação de tratamento. Aqui na estação de tratamento ele vai sofrer o tratamento, cujo objetivo é reduzir a carga poluidora do esgoto de maneira que ele chegue de uma maneira menos agressiva possível ao corpo receptor. O corpo receptor, que no nosso caso seria o rio Jacuí. Primeiramente ele chega através das comportas de entrada, né? Que é a comporta de entrada do sistema, e nós temos uma comporta de bypass também. A comporta de entrada do sistema é onde tu abre e tu dá o destino para toda a vazão de esgoto afluente chegar na estação. Quando essa vazão de esgoto ela é muito alta, em decorrência de algumas vezes períodos de chuva, o que contribui para esses períodos de chuva eles contribuem para aumentar muito a vazão afluente ao sistema. A gente utiliza essa comporta de bypass, então o esgoto ele é desviado um pouco do sistema, quando ele ultrapassa a capacidade de tratamento, né? Isso dependendo quando dá períodos de chuvas fortes, assim, a gente utiliza o bypass. Em dias normais, todo o esgoto ele é conduzido para cá e é tratado em toda a estação. Depois que, posterior à passagem da primeira comporta, ele é dirigido para o gradeamento. Aqui nós temos a etapa de gradeamento grosseiro. Ele é um gradeamento mecanizado, cuja função dele é remover os sólidos. Todos os sólidos grosseiros que podem vir junto no esgoto. Tipo resto de preservativos, garrafas PET, inclusive pedras algumas vezes. Todo tipo de sólido que pode vir a causar algum incômodo posterior no sistema. Todos os sólidos ficam retidos aqui, de maneira que passe somente a parte líquida, para o tratamento do sistema. O que é feito com o que resta? É feito como se fosse uma decantação. Passou a parte líquida, o que é feito com o que sobra, as garrafas e todo aquele material que é filtrado? O que a gente pode fazer, no caso, a gente bota num recipiente para desidratar. Ou posteriormente ele pode ser encaminhado para o caminhão de coleta municipal, que é um opcional que no momento, como ainda está gerando muito pouco lixo, ainda não há necessidade, né? Mais posteriormente a gente vai encaminhá-lo, a gente coleta o resíduo aqui, que fica retido nas grades, bota no recipiente para desidratá-lo e posteriormente pode ser encaminhado para a coleta do lixo municipal. Todo o processo passa por 6 etapas, desde a coleta dos dejetos, passagem do material pelo partidor hidráulico, cuja função é sedimentar todo o material sólido que vem do esgoto, até a emissão do material já tratado que é reconduzido à foz do rio. Depois da passagem do material no reator anaeróbio, que absorve a carga orgânica e produz o biogás, o material chega ao reator aeróbio. Fabrício, a gente está aqui mostrando para o pessoal que acompanha o NT Sul agora o reator
aeróbio. Ou seja, ele é o contrário do processo que a gente viu anteriormente. Aeróbio. Ao contrário do processo que nós vimos anteriormente, aqui as bactérias trabalham com oxigênio, com presença do oxigênio, cuja principal função do reator aeróbio é remover um residual de carga orgânica que não foi removida no reator anterior, e além da carga orgânica, o principal objetivo é remover nutrientes. Os nutrientes que são principalmente nitrogênio e fósforo. Esse é o penúltimo processo de todo esse... De tratamento do esgoto, sim. Seria o penúltimo processo aqui. Após o processo de tratamento no reator aeróbio, o esgoto passa ainda por uma desinfecção final para depois ser destinado ao corpo receptor final, que seria o meio ambiente. Chegamos então ao último ponto do processo aí de recuperação, do tratamento, né, de água. Essa fase aqui é a fase da desinfecção. Explica pra gente como é que funciona esse processo. Depois de passado pelo reator anaeróbio e pelo reator aeróbio, o esgoto ele ainda contém o residual de bactérias coliformes. A função desse tratamento de desinfecção é agir justamente nessa parte, em reduzir o percentual que ainda restou de bactérias coliformes no esgoto. A gente aplica uma dosagem de hipoclorito de sódio, que vem através daquela tubulação amarela lá, e esse hipoclorito ele inativa as bactérias coliformes que ainda ficaram presentes, que não foram removidas nas etapas precedentes. Você estava me dizendo que a estação de tratamento aqui de Cachoeira do Sul tem capacidade para fazer uma descarga diária, se estiver operando, claro, em 100% da capacidade, de até 2 milhões de litros por dia. Exatamente, seria o equivalente a um volume de um reator, né? Cada reator anaeróbio desses comporta um volume de aproximadamente 2.500 metros cúbicos, o que daria 2.500.000 litros. Isso quando estiver operando, a estação estiver operando em plena capacidade, aí é possível sim fazer uma descarga desse volume. Já existe uma previsão para que ela opere em 100% da capacidade? Assim que a biomassa, que as bactérias começarem a estiver trabalhando de maneira efetiva, isso se daria, acredito que, dentro de 5 a 6 meses. Nesse período, para nós termos um desenvolvimento primário da biomassa e para termos uma operação usando toda a capacidade da estação, com ela pleno funcionamento, eu acredito que dentro de um ano. 12:22 pelo horário de Brasília. Deixa eu mandar um recadinho aqui para quem já mandou o recadinho para a gente pelo inbox da TV Cachoeira. É só acessar a nossa página, viu? facebook.com/TV Cachoeira. Pode mandar inbox ou no Jornal ao Vivo de hoje, tá bom? William Xavier Dias. Oi, boa tarde. Manda um abraço para o Vando e para a Iracema. Então tá, um abraço para o Vando, para a Iracema e também para você, viu, William? O José Gomes, deixa eu ver aqui. Sou José Gomes, moro na zona leste de São Paulo. Estou ligado no NT Sul. Boa tarde. Que coisa boa. Um abraço para você e para todos os paulistas aí, para sua família também, viu? Obrigada pela participação de vocês. Bom, impedimentos técnicos justificam o não da Prefeitura de Cachoeira do Sul para as 31 emendas impositivas, segundo a secretária da Fazenda, Viviane Dias. Agora os vereadores têm 30 dias para reformular os pedidos. A repórter Gabriela Belo conversou com ela sobre os critérios. Veja só. E o problema, posto, secretária, é uma dificuldade do Executivo ou realmente os vereadores não têm habilidade em fazer esses pedidos? Boa tarde. Boa tarde. As emendas impositivas é algo novo, né? Em que foi colocada uma emenda junto à nossa lei orgânica, conforme a emenda constitucional que já existe. Só que ele é um assunto bastante técnico, bastante amplo. Então, a gente acredita que isso seja uma dificuldade para que a gente possa inserir. O que nós propomos o Executivo agora, quando nós fizemos a análise da apresentação das últimas emendas impositivas? É que a gente adote o mesmo procedimento da União. O que a União faz? A União começa a discutir as emendas impositivas na elaboração do orçamento, não depois que ele está pronto. Por que a gente discute, por que a gente propõe isso? Em questão, porque a emenda à lei orgânica e a emenda à Constituição, ele determina que este valor das emendas impositivas, metade, seja aplicado em saúde. Então, nós temos que, quando elaborar o orçamento, fazer o equilíbrio orçamentário. A gente tem que disponibilizar 15% no mínimo dos recursos dos impostos em saúde. Quando essas emendas, quando esse orçamento, essa peça orçamentária vai para a Câmara e ela tem que ser revista com as emendas impositivas, aonde um percentual é determinado para a saúde, esse percentual, esse equilíbrio orçamentário não acontece.
Então, dentro daquilo que a gente viu, que a gente discutiu, que a gente colocou de impedimento técnico em relação às emendas impositivas foram que há um entendimento que elas são individuais, né? Isso não aconteceu. O que a emenda impositiva propriamente dita ela diz? Que 1,2% da receita corrente líquida poderá ser alterado no orçamento, sendo que metade disso tem que ser aplicado em saúde. O que aconteceu nas emendas impositivas que nos foram apresentadas? Ela não foi uma cota individual, ela foi no valor total. Alguns vereadores direcionaram 100% do valor para a saúde, né, e os outros dispuseram para as demais atendimento às demais demandas do município. Então, isso já foi um dos impedimentos técnicos que nós apontamos. Outros são que valores foram determinados para programas que têm uma edição do governo federal. O governo federal é que repassa o dinheiro, o governo federal que diz como tem que ser executado o programa, e aí foram inseridos valores dos impostos municipais. Então, não tem como a gente executar. Tem a questão da reserva de contingência também, que a gente tem por determinação legal, obrigatoriedade de deixar isso disposto no orçamento, e isso não teve. Então, por causa de tudo isso, e por ser um assunto bastante complexo, uma das nossas propostas é que as emendas impositivas comecem a ser discutidas na elaboração da peça orçamentária, que a gente crie um manual como o próprio governo federal tem. Ou seja, adiantar um pouquinho essa solicitação de parte dos vereadores que acaba chegando atrasada aqui na prefeitura. Isso, a gente sabe que é uma disposição legal, que ela tem que ser cumprida e que existe a legalidade dela ser feita. Os vereadores têm esse direito de fazer a inserção desses valores. Então, o que o executivo propõe, né, a parte técnica propõe, é que a gente faça isso antes, para que quando for para a análise e estudo para o legislativo do projeto de lei, isso já esteja claro, já esteja disposto e não gere futuramente algum impedimento técnico na sua execução. Até porque a previsão orçamentária da prefeitura já estava fechada quando essas emendas chegaram. Sim, sim. Na verdade, a peça orçamentária ela já vai pronta, né? Onde a gente faz uma previsão da receita, com essa previsão a gente fixa a despesa, então ela já está elaborada, obedecendo um princípio básico do orçamento, que é o equilíbrio, né? Então, receita e despesas estão iguais em todas as fontes de recurso. Quando foi para lá para ser inseridas as emendas impositivas, houveram algumas coisas, algumas aplicações em fonte de recurso que não poderia, retirando fonte de recurso vinculada, em que existe uma outra legislação que não permite que isso aconteça. Então, por isso, todas as emendas impositivas sofreram impedimento técnico que for apresentado, né? Secretária, este é o terceiro ano consecutivo que a Prefeitura de Cachoeira do Sul nega os pedidos feitos pelos vereadores. Realmente está faltando a habilidade de parte do Legislativo? Na verdade, não há uma negação, né? Na verdade, há um impedimento técnico e é esse o tratamento legal que é a legislação, né? A única forma do Executivo dizer que não vai executar são com as justificativas, são com os impedimentos técnicos, né? Então, desde lá, o que a gente tem feito todos os anos é apresentar essa impossibilidade. Por isso, a equipe técnica, o executivo está apresentando uma proposta de que isso seja elaborado antes, para que a gente não tenha esse prejuízo, né, por parte dos vereadores posteriormente. Tem um prazo legal para que os vereadores reavaliem, reescrevam essas 31 emendas, ele já está valendo. Isso, na verdade, depois da edição da lei, o Executivo tem um prazo de 120 dias para fazer uma análise do impedimento técnico. Nós já devolvemos ao Legislativo e já está no prazo legal de 30 dias, que é o prazo que eles têm, para refazer, reformular e reapresentar ao Executivo. A Prefeitura está disposta a reavaliar? Com certeza, com certeza. Como eu já disse anteriormente, não é uma questão política, é uma questão técnica, né? E esse é o tratamento que está se dando para a peça orçamentária. Então, nós colocamos todos os impedimentos, eles são técnicos. Há um aceno do prefeito, do executivo, em fazer aquilo que a legislação determina. Se as emendas são impositivas, nós iremos fazer, mas elas têm que ser tecnicamente viáveis. E hoje elas não são. E para 2018 já está se cogitando essa hipótese de chegar mais cedo aqui. Essa é a proposta, né? Dentro do arrazoado que nós fizemos das emendas, do impedimento técnico, nós colocamos a nossa ideia de seguirmos um procedimento já adotado na União e que a gente vê que funciona, né?
que é a discussão prévia antes da elaboração do orçamento. Muito obrigada, então, pelas informações, secretária. Boa tarde, obrigada. 12:30 agora, nós vamos para o intervalo. A seguir você vai ver os detalhes do julgamento dos acusados de matar o jovem cachoeirense Magu. Deve começar dentro de instantes o julgamento dos irmãos Rodrigo Moisés Dias Lopes e também de Paulo Ricardo Dias da Silva, acusados de assassinarem em outubro de 2015 Alisson Pires, na região dos Engenhos. O julgamento feito a júri popular é presidido pela juíza Rosuíta Mas. Eles, além de serem acusados de assassinarem o jovem Alisson, também conhecido como Magu, serão julgados também por uma tentativa de homicídio contra Ivan Basten Nunes Assunção. Crime esse que também aconteceu na mesma noite do homicídio contra Magu. A movimentação aqui no Fórum de Cachoeira do Sul é grande, já que o crime foi um crime que acabou comovendo toda a população aqui da cidade. Nós estamos no fórum acompanhando os desdobramentos e vamos trazer com exclusividade para você da TV Cachoeira, para você que acompanha o NT Sul, todas as informações então desse julgamento que acontece hoje aqui na cidade. E também, depois do intervalo, um convite para pedalar em meio à natureza no domingo, é no Parque Vitec. A inscrição é R$30, até hoje às 18 horas. Inclui almoço no parque, entrada, sorteio de brindes, suplementação dos atletas, né? Certificado, passeio ecológico, enfim. Vai ser uma festa a todos que participarem. O cachoeirense foi morto em 2015. Nossa equipe continua aqui no Fórum de Cachoeira do Sul acompanhando o julgamento dos irmãos Rodrigo Moisés Dias Lopes e também do Paulo Ricardo, acusados do homicídio acontecido no dia 25 de outubro de 2015, que vitimou o Alisson Pires. O julgamento deve se estender durante toda a tarde. A fase ainda é de ouvir testemunhas. O delegado Ricardo Milese da primeira delegacia já foi ouvido e segue agora os procedimentos dessa sessão, que esse julgamento é feito pela Rosuíta Mas. Ela preside a sessão, julgamento júri popular. Nossa equipe vai continuar acompanhando aqui os desdobramentos desse caso que sensibilizou Cachoeira do Sul. Magu era um jovem muito conhecido aqui de Cachoeira do Sul, e nas redes sociais ou no NT Sul de segunda-feira nós vamos trazer mais informações. Há poucos instantes eu conversei com os pais, com o Iberê e com a Rosinel, que são os pais da vítima do Magu, e veja a expectativa deles com relação ao julgamento. Eu converso agora com Rosinel e com o Iberê, que são os pais do jovem Alisson. Estão aqui também para acompanhar esse júri popular que deve condenar aí os dois acusados do homicídio. Qual a expectativa de vocês para esse julgamento? A minha expectativa é que eles peguem a pena máxima, porque é um marginal, entende? Desde sempre marginal, então, além dele ter assassinado meu único filho, ele é um perigo para a sociedade. Eu espero a pena máxima. Como pai, qual é o sentimento nesse momento aqui do julgamento que pode culminar aí na condenação dos dois acusados? Assim, eles assassinaram um crime turpe, sem defesa do meu filho. Eles pegaram o guri se divertindo no local público, assim, que teria que ser condenado em pena máxima. Até no país desse já era para ter pena de morte há horas para defender esses bandidos. Eles vão ser soltos, claro que eles vão matar mais gente. Porque eles só assaltam, eles só roubam, eles só fazem coisas que... É incrível, o cara estava só se divertindo, parado num local público, cheio de jovens, eles chegaram de moto atirando, simplesmente o guri só cai a bala perdida. Às vezes disseram que eles tentaram acertar ele por gosto ou não, né? A gente não sabe. Eles são assassinos bárbaros, né?
já mataram um irmão, já fizeram umas coisas muito graves. Eles prometeram outros inimigos deles de morte, eles estavam prometendo há dias já. Aqueles inimigos deles, até a arma eles mostravam que papagaio apaga com arma. Eles estavam prometendo já as pessoas de morte, sabe? Só como eles não conseguiram matar o Gross dele, o inimigo dele, ele matou, foi um inocente que estava se divertindo. E ainda, só que está próximo dos caras que estavam sendo prometidos de morte, não é o caso dele estar tirando assim em via pública, porque ele não pegou o inimigo dele na casa do inimigo dele ou no lugar que era... Foi pegar uma pessoa que não tem nada a ver com a briga deles, que eles uma briga antiga. A condenação dos acusados, é claro que não traz o Alisson de volta, mas é um conforto para vocês? Eu diria, claro, nunca mais eu vou ver meu filho, mas pelo menos eu vou saber que esses assassinos, eles não vão estarem soltos. Então é um pouco de conforto, sim. Sim, você pode continuar acompanhando pela nossa página no Face os desdobramentos do julgamento dos acusados de assassinarem o jovem Magu. facebook.com/TV Cachoeira. A solenidade de entrega da boina na manhã de hoje para 238 recrutas do 13º Grupo de Artilharia de Campanha foi emocionante. Familiares dos soldados, destaque das 3 baterias, se emocionaram com o reconhecimento do trabalho no acampamento. A entrega das 238 boinas contou com a presença de algumas autoridades de Cachoeira do Sul. Entre elas, o prefeito Sérgio Gnatti, o vice-prefeito Kleber Cardoso, o presidente da Câmara de Vereadores Paulão Trevisan e o presidente da Seletro, Benemim de Almeida. O comandante Lívio Sandro Valença de Souza fez a entrega da boina aos soldados de destaque de cada bateria. Isso, hoje é um evento importante para nós, é o primeiro deles, tendo em vista que os nossos recrutas incorporaram aqui início de março. Eles estão encerrando uma fase importante deles, que é uma fase que é comum em todos os quartéis do Brasil, é a fase da instrução individual básica. Ela comporta cerca de 9 semanas, encerrando com um exercício no terreno. Na semana passada nós fizemos um exercício em Butiá, foi um deslocamento motorizado de cerca de 150 km para ir e 150 km para voltar. Lá os nossos soldados foram exigidos das 6 horas da manhã até meia-noite, então eles realmente mostraram seu valor, mostraram a parte de camaradagem, lealdade, vigor físico, que no exercício no terreno é muito importante, e foram testados. E graças a Deus nós voltamos sem nenhum incidente, voltamos com todos em segurança, satisfeitos, e todos eles considerados aptos a receber essa boina verde, que é uma boina que simboliza essa fase aí que eu falei em termos de encerramento da instrução individual básica. Então hoje é o coroamento dessa primeira fase, e aí a gente está encerrando um ciclo e iniciando o outro na semana que vem. Bom, é uma honra para nós, né, que estamos recém ingressando aqui no Conjunto Militar, né, mas a gente se sente honrado, né, por representar não somente nós e nossa família, mas o Brasil inteiro, né. Para mim foi um orgulho poder representar a 2ª bateria, assim, agradecer aos meus companheiros, que sem eles, como o tenente fala, que nenhum de nós é tão forte como todos nós juntos. Então, para mim é um orgulho estar representando, estar aí no 13, ingressei esse ano. Agradecer aos meus pais também pelo apoio, por ter vindo, deixei minha vida civil para entrar aqui. Estou muito honrado de ter conseguido o destaque e representar a 2ª bateria. Vocês ficaram no campo entre o dia 26 e o dia 29. Enfrentaram grandes dificuldades lá? Bastante frio. Nos 3 primeiros dias choveu bastante, a gente ficou sem banho, virou barraca, a gente dormiu no barro, mas todo mundo se ajudando, todo mundo unido ali e com a moral sempre elevada para poder sustentar até o final do campo. Bom, primeiramente, bom dia. Foi a liderança, a ajuda que eu tive, a concentração que eu tive para passar para meus colegas, que fez com que todo mundo se empenhasse. Claro, o mérito é de todos, toda a bateria. Só que como isso é apenas um, então foi isso que fez mais o destaque assim, da minha bateria. Eu pude ajudar meus colegas, pude ter a calma e passar para eles o mesmo, e fez com que todo mundo se destacasse. Mas como é só um, então hoje eu estou aqui, mas eu pude me surpreender comigo mesmo, com a liderança, com a calma e a força de vontade. Padrinhos e madrinhas fizeram a entrega aos demais recrutas. O momento foi de abraços e diversos registros fotográficos.
Esse é o primeiro desafio que eles concluíram. Agora, a partir da semana que vem, eles já começam uma outra fase, chamada fase de instrução individual de qualificação, onde cada soldado vai ser especializado em uma parte. Exemplo, na parte de motorista, mecânico, enfermeiro, pedreiro, central de tiro, linha de fogo, comunicações, aprovisionamento. Então essa engrenagem ela começa agora a ser subdividida, mas ela funciona como uma equipe, e essa equipe ela tem que estar coesa, cada um sabendo o que tem que fazer, para que no final do ano a gente possa fazer a nossa parte de adestramento e não mais numa forma individualizada, numa forma de equipe, para que a gente possa dar o tiro real com os nossos obuseiros, que esse é o grande objetivo do final do ano. As famílias responsáveis pela educação dos jovens foram as convidadas de honra da solenidade na manhã de sexta-feira. O que eu só tenho a dizer é que eu tenho muito orgulho dele, né? E eu sempre apoiei ele, sempre dei força para ele. E eu só tenho a dizer que eu só tenho muito orgulho dele. O que significa para ti o serviço militar? Uma coisa grande, primeiramente, coisa muito grande, uma coisa que eu nunca tinha pensado em viver na minha vida. Então, quando eu entrei no quartel, eu só tinha um objetivo, que era me destacar entre todos, era ser um bom soldado, nunca passar por nenhuma necessidade. Claro, posso passar, mas sempre vibrando, sempre com garra, para enfrentar qualquer tipo de obstáculo que tiver aqui dentro do Exército. E nesses últimos dias, no desafio do campo que vocês tiveram, qual foi a maior dificuldade? O frio. Acho que para mim o maior inimigo assim, do campo básico foi o frio. Mas todo mundo soube se empenhar, todo mundo soube ter força de vontade para encarar esse obstáculo que seria o destaque de lá. Os dias que ele estava lá, para mim, né, eu estava sempre assim com o coração aflita, né, pensando, ele está passando frio, está passando por tudo aquilo. Mas no final valeu a pena. Tanto orgulho que a emoção transbordou em lágrimas. É muita emoção, porque é sinal de que a gente está fazendo a coisa certa. Muito bom, porque ele não é a primeira vez que ele é destaque. Então, para a mãe, imagina, é uma honra. Olha, primeiramente, os nossos jovens, quando entraram aqui, a gente considera que a gente separa os meninos dos homens, né? Então, o primeiro desafio foi ele poder sair de casa com segurança, as famílias confiarem em nosso trabalho, mas é um trabalho em conjunto, quartel e família, e muitos desses garotos eles já começaram a evoluir como seres humanos, começaram a ter senso de responsabilidade, de sentimento de cumprimento do dever, né? Então eles saber o horário que começa a atividade, a hora que termina, comprometimento, honestidade, e esses são valores que a gente faz com que eles comecem a evidenciar ao longo da vida, para que no dia que saírem do Exército sejam pessoas melhor qualificadas e possam ingressar no mercado de trabalho a contento, assim como a sociedade espera. Sexta-feira nublada e com nevoeiro em Cachoeira do Sul. As temperaturas ficam entre 17 e 26 graus. O sábado será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 16 graus e máxima de 26. No domingo, dia de sol, sem chuva. As temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Durante a sexta-feira, uma massa de ar seco toma conta do estado e deixa o tempo firme com sol em grande parte das regiões. Nas áreas mais próximas da fronteira com o Uruguai, o dia fica ensolarado e esquenta mais. Durante a noite, o céu fica claro na maior parte das regiões, com queda gradual da temperatura. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista para hoje é de 26 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 22 graus. Em Santa Maria, na região central, 24. 24 graus também para o litoral norte, em Tramandaí e Torres. Em Pelotas, São Lourenço do Sul, Rio Grande, sul do estado, 25 graus. Hoje o médico veterinário Edson Salomão fala de uma zoonose que tem feito vítimas aqui em Cachoeira do Sul. Somente neste ano, a contaminação pela bactéria Leptospira, presente na urina dos ratos, levou uma pessoa à morte e outras 3 foram hospitalizadas. Alguns cuidados são essenciais para evitar a leptospirose. Veja no quadro Vida Animal. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Na natureza, nem tudo são flores.
existem grandes problemas, principalmente com as zoonoses, que são doenças transmitidas dos animais para o homem ou do homem para os animais. E tem se falado bastante aqui em Cachoeira sobre a leptospirose. A leptospirose é uma zoonose muito grave, é uma doença que pode levar à morte. Ela é transmitida pela urina do rato. A urina do rato contaminado, porque se o rato não estiver contaminado, ele não vai transmitir a leptospirose, que é uma bactéria que vive no rim dos roedores e dos mamíferos, porque existem outros animais que também transmitem a leptospirose, que são portadores também, animais silvestres, todos os mamíferos, inclusive bovinos, suínos, né, esses animais de fazenda também podem adquirir a doença. E o mais grave é quando atingem o homem, né? O homem pode também morrer devido a essa doença. Então ela é transmitida principalmente para os humanos e para os cães através da urina dos ratos, porque estão mais próximos às residências. E é uma bactéria que ela tem uma característica que ela pode entrar na pele mesmo íntegra. Então, se a pessoa tiver de pé descalço, numa enchente, por exemplo, é a típica doença que dá nas enchentes, onde há alagamento, né? Então, as pessoas ficando com a pele de molho bastante tempo na água, mesmo a pele não tendo nenhum machucado, a pessoa pode adquirir essa doença, que é bastante grave, como eu falei. E o que diferencia, o que vai levar o óbito ou a cura dessa doença é o atendimento precoce. Então, quando vocês encontrarem um animal, né, o seu cão, com vômito, diarreia, inapetência, mucosas amareladas ou urinando com sangue, uma urina escura, isso já é um sintoma muito característico dessa doença, que no homem também é meio parecido, além daqueles sintomas de dor muscular, tudo que tem na dengue e várias na gripe. Então, mesmo nas pessoas, quando notarem qualquer coisa anormal, tem que procurar um médico. E com os animais tem que levar o mais depressa ao médico veterinário, porque aí tem condições de fazer o tratamento. Essa doença tem cura, desde que tratada precocemente. Quando eu trabalhava na Delegacia de Saúde, né, na Coordenadoria de Saúde, a 8ª aqui da região, eu fazia investigação epidemiológica e nós constatamos em Paraíso do Sul vários casos. E eu fui investigar junto com a equipe da Epidemio e constatamos que os 5 casos, as pessoas trabalhavam em lavoura de arroz. Então eles têm ali naquela região o arroz semente. Então o arroz semente não pode ter nenhuma outra erva para não contaminar a semente, né? Então a pessoa, eles vão manualmente e ficavam arrancando tudo que não fosse o arroz, todas as outras ervas. Então eles ficavam às vezes o dia inteiro de molho na água, e essas pessoas que pegaram a doença se contaminaram porque na água tinha a leptospira, que foi transmitida pela urina dos ratos. Porque existem várias espécies de ratos, os que vivem no meio urbano, e existem muitas espécies de ratos que são da zona rural. Então, pessoal, a minha recomendação é que, primeira coisa, eliminar os focos onde possam proliferar os ratos, manter o pátio limpo, não deixar resto de comida, ração de noite. Os roedores, eles atuam durante a noite, eles têm hábitos noturnos, então não deixa a ração no potezinho do cachorro, mantenha o lixo fechado, coloque o lixo na hora que vai passar, já sabe, procure saber o horário que passa o caminhão para recolher o lixo. Não deixem abrigos para que esses roedores possam se multiplicar, porque onde tiver alimento e abrigo é o ideal para os ratos se multiplicarem. E com isso as pessoas podem adquirir
a doença, os animais e as pessoas até não tomar um refrigerante, encostar a boca num local onde que teve a urina, a pessoa pode se contaminar. E lembre-se que também até a urina do homem pode transmitir a leptospirose, é uma coisa bem interessante, porque é uma zoonose e essa zoonose nós temos que evitar, porque nós já tivemos inclusive óbito aqui em Cachoeira do Sul. Uma boa tarde e até a próxima. Meio-dia e 53 pelo horário de Brasília e um alô aqui para quem está interagindo conosco pelo Face. Sheila Goltz Elesbão, um abraço para você, obrigada pelo carinho. Márcia Azevedo, Rosane Cassol, Graciele Aparecida Pio Correia, Jonas Florencio, Antônio Marcos Araújo, Lourenço, Gabriel Santos, lá de Cabo Frio, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Um abraço aí para todos vocês, viu? Obrigada pela companhia e pelo carinho. Bom, e para quem gosta de pedalar, vai um convite agora. Para este domingo é visitar o Parque Vitec, aqui bem pertinho, em Novo Cabrais. A pedalada ecológica começa às 7 da manhã e quem conta os detalhes da aventura é a repórter Gabriela Belo. E quem participar do evento vai ter que pedalar 62 quilômetros. Do meu lado está o Rafael Kriegel, ele que é o organizador do evento. Rafael, a pessoa precisa estar bem preparada para poder enfrentar esse trajeto? Boa tarde. Essa é a 10ª edição do pedal ao Parque Vitec. Temos atletas que estão iniciando no ciclismo, temos atletas profissionais, temos o carro de apoio. Então, a questão do atleta estar preparado não influencia, porque pelo fato do carro de apoio estar junto, sempre acompanhando o pessoal, não tem problema de o pessoal dar uma paradinha. Então, vai ser um passeio, né, que vai trazer em torno de 50 ciclistas aí para participarem. 62 quilômetros é o trajeto total, lembrando que até lá são 32, porque é diferente o trajeto de ida do que o de volta. Exatamente, são 32 quilômetros de ida, nos quais a gente vai começar pelo interior de Cachoeira do Sul, pela região do Pasto Moura, logo após a Casa de Carnes, cortando as Paineiras, e logo após a BR-153. E retornaremos pela 153. Tem valor de inscrição? A inscrição é R$30, até hoje às 18 horas. Inclui almoço no parque, entrada, sorteio de brindes, suplementação dos atletas, né? Certificado, passeio ecológico, enfim. Vai ser uma festa, todos que participarem. Vem pessoal de Agudo, vem pessoal da 4ª Colônia em geral, vários atletas de Cachoeira do Sul, ciclistas que estão começando. Então é um passeio que vai integrar o pessoal a um local assim paradisíaco na nossa cidade, né? Um local que o pessoal tem que valorizar, então é muito legal, vai ser bem interessante. A proposta, segundo o organizador, é que o evento possa permitir que os participantes façam novos amigos e ainda possam prestigiar toda a natureza lá do Parque Vitec. O passeio começa no domingo de manhã, Rafael. Exatamente, o passeio começa às 7 horas, com saída às 7 horas do posto Nevoeiro, em direção ao Passo do Moura. A ideia de chegada no Parque Vitec é às 11h30 da manhã, onde logo haverá almoço, né, recepção do pessoal, e o retorno a partir das 4 horas. E para o horário, até o horário do retorno, o pessoal já vai estar bem descansado para aqueles que não são atletas, não estão tão bem preparados. Com certeza, vai ter a suplementação dos atletas, do pessoal que vai estar presente. E logo após um bom descanso, um passeio no parque lá, em meio à natureza, o pessoal vai retornar para Cachoeira do Sul. Para quem quiser ter ideia do que vai ver, do que vai encontrar lá no passeio, tem uma página no Facebook de vocês que tem algumas fotografias do local também. Exatamente, tem a página do 10º pedal ao Parque Vitec, onde o pessoal encontra fotos, imagens do local lá e informações em geral que o pessoal necessita lá, vai ter tudo lá. Para participar, precisa de equipamento de segurança também? Precisa de capacete e luvas. E a bike em si, né? Vamos dar mais uma vez então o serviço, o valor da inscrição, Rafael. O valor da inscrição é R$30, com direito à entrada no parque, almoço, suplementação,
onde tem suco, refri, maltodextrina, passeio ecológico no parque, certificado, sorteio de brindes e o mais importante que é a integração com o meio ambiente e com os novos amigos lá que vão encontrar. Muito obrigada pelas informações e desejamos aí um ótimo passeio no domingo. Muito obrigado, agradeço a todos. Lembrando ainda a todos os telespectadores que as inscrições podem ser feitas até às 6 horas do dia de hoje, através da página do Facebook 10ª Pedalada ao Parque Vitec. Voltamos ao estúdio. Tá certo, obrigada, Gabi. Fica aí então o convite para você para participar da pedalada no domingo, a partir das 7 da manhã. Bom, o NT Sul termina agora. Obrigada pela sua companhia e pela sua mensagem no Face. Um excelente fim de semana para você. Segunda, a gente se vê ao meio-dia. Até lá. Tchau!